Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Márcio Tamos traduzindo Virgílio. A constatação já virou um lugar comum. Virgílio com a sua Eneida tem recebido atenção muito menor do que Homero com a Ilíada e a Odisseia. Isso vale para livros introdutórios, guias, estudos, interpretações, recriações em outros formatos. E vale para as traduções também. Homero está muito bem servido. Inúmeros especialistas e não especialistas se dispuseram nos últimos tempos a vertê-lo para as línguas modernas. Mas só uma parcela mínima se encarregou de produzir novas traduções da Eneida. Há uma disparidade que cria um círculo vicioso. Com as traduções publicadas, mais gente passa a ler e a estudar a Ilíada e a Odisseia, e o interesse por novas traduções desses mesmos poemas só aumenta. Já a Eneida, quanto menos traduzida, menos lida é, e se torna menos capaz de despertar o interesse por retraduções. Só para se ter uma ideia, aqui no Brasil, além da versão de Odorico Mendes do século XIX, tivemos em circulação nos últimos 50 anos só mais duas novas traduções integrais da Eneida, a de Tassilo Orfeu Spalding, em prosa, e a de Carlos Alberto Nunes, em hexâmetros. É muito pouco para a centralidade e para a beleza da Eneida. Além desses trabalhos integrais, vale a pena mencionar os parciais. Primeiro, o de Pedro Reise, que saiu em 2017 em versão eletrônica, trazendo na íntegra os livros 2 e 4 e trechos dos livros 1, 6 e 12, numa transposição livre, linha a linha. Há ainda os trabalhos de Adriano Apriliano, que publicou em 2019 o livro 6 em dupla redondilha, e o de Márcio Tamos, que verteu o livro 1 em decassílabos. Todos os três, Pedro, Adriano e Márcio, produziram soluções que, se não são em si inteiramente novas, ao menos ajudam a expandir as possibilidades de diálogo com Virgílio em língua portuguesa, em pleno século XXI. Aqui vou falar em detalhes apenas do trabalho de Márcio, porque eu acho especialmente interessante. Sua tradução do livro 1 da Eneida saiu em 2011, num livro intitulado As Armas e o Varão. A tradução ocupa, na verdade, só o terço final, porque a maior parte da obra é dedicada a uma leitura comentada. O trabalho não teve a repercussão que, a meu ver, merece dentro da área dos estudos clássicos. Uma bolha, às vezes, fechada mais do que deveria dentro de algumas poucas subbolhas. Acho que a tradução que o Márcio fez do livro 1 é interessante porque ressuscita o decassílabo para se verter Virgílio e o atualiza. Ou seja, ele retoma a tradição de se traduzir épica grega e latina pelo nosso venerável método de 10 sílabas, como fazia Odorico, mas maneja essa dicção e esse ritmo numa chave oposta, uma chave clara, fluida, sem estrangulamentos e obscuridades mil. Odorico, como a gente sabe, traduziu o original latino em menos versos. Márcio faz o contrário, assumiu a escolha de se traduzir em mais versos, opção na qual não está sozinho. Leonardo Antunes trabalha atualmente numa versão da Ilíada em que emprega 2 decassílabos para cada hexâmetro grego, um projeto que guarda algumas semelhanças com o de Márcio. Márcio, no entanto, não optou nem por 2 decassílabos para cada hexâmetro, nem por traduzir com o mesmo número de versos, conforme ocorre com mais frequência com quem verte hoje hexâmetros por decassílabos, nem, como eu já disse, por reduzir a quantidade final, como Odorico. Ao invés disso, decidiu trabalhar com um cálculo de equivalência métrica, uma base que ele chama de empírica. A exposição desse método aparece em 2 textos, um antes e um depois da tradução do livro 1. O texto que vem antes tem o título A Eneida e Eu, será que dá pé? Enquanto o texto que aparece depois é nomeado apenas de epílogo. A leitura dos dois é fundamental para se entender os princípios que Márcio adota em seu projeto. Resumindo, nesses textos ele diz que é preciso encontrar uma referência estilística para a Eneida e que, no caso do português, os Lusíadas devem ser a referência maior, ainda que a 8ª rima do Épico de Camões precise ser abandonada em favor do verso branco. Além disso, para Márcio, o emprego deliberado da não equivalência numérica dos versos seria para ele uma escolha, digamos assim, mais lógica. Da forma como ele vê, essa disparidade teria resultados superiores à recriação, por exemplo, do hexâmetro em nossa língua, como fez Carlos Alberto Nunes, ou ao uso de versos longos, com 14 sílabas ou mais.
No final das contas, essa estranha relação matemática usada para determinar a proporção ideal entre os versos de partida e os de chegada é exposta assim por ele. Tomando-se a média total de 11 sílabas do decassílabo, mais a média total de 15 sílabas do hexâmetro, chega-se a uma proporção, já arredondando, de 1,4 para 1, ou seja, 1,4 decassílabo para cada hexâmetro. Significa, na prática, que a cada 5 hexâmetros teríamos aproximadamente na tradução 7 decassílabos. É mais ou menos essa a proporcionalidade métrica final do livro 1, porque Márcio traduziu os 756 versos do latim em 1033 em português. Na versão dele, uma numeração em corpo menor vai sinalizando a correspondência com os versos latinos. Por exemplo, quando chegamos ao verso 46 em português, vemos que foram vertidos 33 versos do latim, e constatamos, fazendo as contas, 33 vezes 1,4 igual a 46,2, aquela razão métrica ideal. Sim, a abordagem matemática soa um pouco estranha. Por que seguir essa razão métrica ideal? Márcio dá a entender que, se abandonasse, poderia produzir muitos decassílabos indiscriminadamente, e o resultado ficaria frouxo. Ou poderia, na direção contrária, tender para uma versão mais enxuta e difícil. O fato é que sua solução ficou balanceada, atingindo um resultado único em português. Tem dicção épica reconhecível, tem decassílabo, tem Camões, tem densidade poética, mas tem claridade e um ritmo fluido e envolvente. Dá para sentir isso com os versos de abertura. São 7 em latim, que ele traduz em 12, assim. As armas e o varão primeiro eu canto, aquele que o destino pôs em fuga, e que do litoral de Troia veio, até a Itália, às praias de Lavínio. Ao mar e a outras terras, muitas vezes, a violência dos deuses o lançou, por causa do rancor cruel de Juno. E muito ele sofreu também na guerra, até poder fundar uma cidade, e transferir seus deuses para o Lácio, donde a raça latina e os pais albanos, donde as muralhas da altaneira Roma. A dicção preserva a majestade épica, mas tem uma soltura admirável e equilíbrio na distribuição dos acentos. Se são, como eu disse, 7 versos hexâmetros latinos traduzidos em 12 decassílabos em português, fazendo a conta 7 vezes 1,4, a gente nota que a proporcionalidade foi estourada. Mas a verdade é que Márcio vai manejando a equivalência com bom senso para no final manter sempre o patamar almejado. Como eu disse, ao chegarmos ao verso 46, vemos que foram vertidos 33 versos do latim e que, portanto, fazendo as contas, a relação está sendo sim observada em escala mais larga. Na minha opinião, existem muitas qualidades nessa abertura da Eneida que são replicadas na continuidade do livro. Soluções felizes, às vezes simples, às vezes engenhosas. Por exemplo, a opção por abrir com as armas e o varão, preservando a ordem latina e a homenagem a Camões. Ou o uso de um verso inteiro, aquele que o destino pôs em fuga, para traduzir com transparência o latim fato prófugos. Ou o uso de rancor cruel de Juno, um enxugamento do latim, que diz literalmente ira inolvidável da cruel Juno. Ou ainda a repetição de donde, que não está no latim, mas que abre com competência os 2 versos finais em português. Não lemos essas linhas iniciais e ficamos achando que há coisa sobrando. Pelo contrário, ficamos com a impressão de que Márcio acertou ao estabelecer aquela sua razão métrica ideal e que o alargamento permite acomodar com justeza o que vai no original, sem desperdícios. Eu só faria um reparo ao seu proêmio, a posição da palavra primeiro no verso inicial, as armas e o varão primeiro eu canto. Primeiro está conectado no latim com varão, varão primeiro. Mas como não há vírgula em português, ele pode ser tomado como advérbio de canto, ou seja, em vez de eu canto o varão primeiro, primeiro eu canto o varão. As vírgulas poderiam desfazer a ambiguidade. As armas, vírgula, e o varão primeiro, vírgula, eu canto. Além do reparo pontual, há uma característica importante da época de Virgílio que Márcio, na minha opinião, não contemplou. É um aspecto para o qual ele mesmo chama a atenção quando, na leitura comentada, cita o potencial expressivo da materialidade acústica na Eneida.
O Dorico, a despeito das excentricidades que dividem opiniões, produziu uma versão sonora, de alguma forma buscando correspondências para o latim, como Paulo Sérgio Vasconcelos já mostrou. No caso da tradução de Márcio, esse elemento ficou um pouco apagado, certamente com o intuito de se privilegiar outros aspectos. Se é válido aquele mandamento máximo da tradução e da vida, de que tudo não terás. Ainda assim, há momentos de sonoridade destacada. Ouçam essa descrição da chegada de Enéas ao litoral da Líbia. Frondosa e farfalhante cena acima, de sombra espessa um negro bosque assoma. Ou este, escondido, apaixonada pelo herói, e no alegre sarau a triste dido, de amor se embriagava em longos goles. Alegre sarau cria um contraste com triste dido menos sutil do que no latim, que traz variada conversa, vario sermone, mas funciona bem. Já de amor se embriagava em longos goles, que traduz o latim bebia um longo amor, longum bibebat amorem, prolonga o amor e funciona melhor ainda. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.